começar assim, ó, galera. O debate vai funcionar assim, ó. A apresentação para os debatedores será de 3 minutos para cada um. A gente vai ter 3 blocos de perguntas, né? Onde vai ser 1 minuto para pergunta de cada um, 6 minutos para resposta, 5 de réplica e 3 de tréplica, tá? Foi assim que eles combinaram. 5 minutos de conclusão, aí no final. Um detalhe, Talmidin e seu Tom, foi assim que vocês acertaram? Procede? Tá. No final, sim? Pode falar, meu querido. Sim, sim, foi dessa forma. No final, vocês querem responder a uma, duas ou três questões cada um do público ou encerrar, ou vocês querem responder depois? Pensar para responder depois? Vocês que sabem. Eu me resguardo a depender das pessoas que vão subir. Um exemplo, quem corre de debater comigo, não sobe. Entendeu? Quem eu já desafiei, correu, fica me enrolando, não quer debater, também não tem direito de me perguntar. Se quiser me perguntar alguma coisa, pergunta-se no debate. Ok? Fora Correto. isso, ok. Show de bola. Então é o seguinte, pessoal. Primeiramente, agradecer o público, né? Agradecer o Talmidinho, o senhor Tom, que estão aqui para realizar esse debate aqui sobre o tema Imaculada Conceição. Eu vou mediar o debate. E assim, eu acho que dá para começar. Enfim, eu não sei o que fazer aqui. Vamos fazer o seguinte, se para você tá tudo bem, Tom, você não se importa, o Talmidinho quer começar, você tranquilo? Abre o microfone aí. Ok, tranquilo. Tá bom então, beleza. Só um minuto, só um minuto. A questão, eu coloquei lá umas cláusulas que a gente tem que cumprir nesse debate. Não sei se ele passou para você, Tá né? passado, tá passado. Então, eu queria que você falasse aí pro pessoal ficar Sim, atento a sim. isso. É uma coisa assim, se alguém ofender a pessoa devido a, a linha religiosa que ela pertence, terá 2 minutos subtraídos ou 2 minutos será acrescentado para o oponente e também se interromper, né, durante o tempo do oponente. É isso? Mas eu acho que isso não vai acontecer com vocês, porque são duas pessoas aí extremamente educadas, né? Ah, então é isso. Eu acho que, mas é isso aí, tá correto, senhor Tom. Pode ficar Isso, tranquilo. desta forma. Só o seguinte, Claro, pode falar, meu querido. a regra lá que eu coloquei, já para evitar ad hominem, essas coisas, é o seguinte. Um exemplo. Houve o ad hominem, 12 minutos na sua próxima fala. Tá entendendo? Uhum. Houve assim, um xingamento. Tá entendendo? Peraí, deixa eu voltar aqui do começo. Houve interrupção, 12 minutos para você no próximo bloco a Sim, foi mais. o que eu falei, né? Houve ad hominem ou desrespeito à religião, à instituição religiosa, ou ad hominem à pessoa física, aí é 12 minutos a mais para a pessoa na próxima fala. Correto, tá, Ok? exatamente, é isso aí então, pessoal. Vamos começar então? Concorda com isso, Dalmidinho? Vamos começar aqui então, galera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar minha tela aqui, eu vou estar interagindo por aqui, viro ela e tá certo. Bom, é o seguinte então, pessoal, nós vamos começar com 3 minutos de apresentação do Talmidim, 3 minutos do senhor Tom. Talmidim, fica à vontade aí, meu querido. Fica à vontade aí, meu querido. Olá, gente. Então, eu sou o Talmidim Santos, né? Sou católico apostólico romano, conheço de tradição judaica, estudo teologia e filosofia, tá? Nós vamos debater hoje sobre a Imaculada Conceição, né? E espero que, da minha parte, eu não quero convencê-lo, né? Até porque acredito que ele já tem uma opinião pré-formada do debate,
mas é para os meus irmãos católicos e aqueles que queiram aprender aqui. Esse assunto é de suma importância. Acredito que seja isso, Arena. E a minha pergunta é, já aproveitando o tempo, segundo a filosofia cristã, o que seria o pecado original e aonde que isso se enquadra na pessoa da Virgem Maria? Tá correto, Talmidim. Então, finalizou a apresentação dele. Ô, senhor Tom, vamos então fazer a sua apresentação? Posso? Então, meus irmãos, aqui eu me chamo o Sr. Tom, esse é meu nome fictício aqui, né? Então, é o seguinte, né, o que é o dogma? Eu quero deixar bem claro aqui o que é o dogma da Imaculada Conceição. Eu vou explicar para aqueles que não sabem. Sei que a live aqui tem muitos católicos, mas vejamos. A Imaculada Conceição é o dogma segundo a qual Maria, né, foi a Virgem concebida sem o pecado original, desde o princípio, desde o primeiro instante de sua existência, né, no ventre de sua mãe, Santa Ana. Isso significa que Maria foi concebida milagrosamente como Jesus, mas que no ato de sua concepção natural, Deus a preservou do pecado original por sua graça especial, né? Essa definição do dogma ele foi promulgado pelo Papa Pio IX, né? A bula Infalibis Deis, em 8 de dezembro de 1854, né? Os fundamentos bíblicos com base na tradição, embora não afirme explicitamente o dogma com essas palavras, a igreja entende que ele está implícito e harmonizado com as escrituras. Os textos básicos que eles sempre usam são de Lucas 1:28, né, e Gênesis 3:15. Né? Em resumo geral, o dogma da Imaculada Conceição afirma que Maria, por graça especial de Deus, e em vista dos méritos de Jesus Cristo, foi preservada do pecado original desde o primeiro instante de sua concepção. Aqui eu já faço uma distinção de pecado original, né, e pecado atual, dizemos assim, um pecado praticado, né? Pecado original, ele é o pecado em que, através do primeiro homem que cometeu este pecado, através dali entra-se no mundo essa mancha, essa mácula, né, de forma hereditária. Através disso entra-se até os dias atuais. Todos que nascem de parto por uma mulher, né, então esses contraem o pecado original. Pecado praticado é aquele que, através da influência do pecado original, eles deliberadamente, livre e espontânea vontade, cometem esse pecado, como fornicação, prostituição, mentira e por aí vai. Estes são pecados atuais. O homem pode viver sem o pecado atual, mas sem o pecado original, não. Vamos para 3 blocos de perguntas agora, galera. Então o Talmidim tem 1 minuto para fazer a pergunta dele. Bom, em primeiro lugar, se todos nós não podemos ficar livres do pecado original, então o sacrifício de Cristo não valeu de nada na cruz. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1246, todos aqueles que se batizam estão livres desse pecado original, porque nós entendemos que o sacrifício de Cristo foi perfeito. Então, decorrente a isso, eu quero que ele me explique se o sacrifício de Jesus para ele foi suficiente para isso ou não, já que ele afirma que ele possui o pecado original. Entendeu a pergunta, senhor Tom? Então você vai ter 6 minutos para a resposta.
Então vejamos, né? Ele mal compreendeu aquilo que eu falei, né? Eu disse o seguinte, que o homem, através do pecado praticado e através da influência do pecado original, todos que nascem estão debaixo desta maldição hereditária. Não que após o homem se converter a Cristo, ele fica com essa mesma mancha hereditária. Não falei isso na minha introdução. Mas vejamos, vamos lá correr aqui para alguns pontos interessantes. Vejamos, vou trazer primeiramente os argumentos bíblicos sobre o pecado original. Primeiro, o pecado original, como eu já falei, ele está incluído no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos. A partir daí, 3,7 de Gênesis vai também dizer que eles ali se esconderam da presença de Deus. Evento histórico da queda, a descendência de Adão e Eva, que introduziu o pecado no mundo. Fundamento bíblico para a doutrina do pecado original. Aqui eu tenho a base central do pecado original, em Adão, né? Adão, Gênesis 3,5. Adão gerou um filho à sua imagem, né? Ou à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. Vejamos que agora a Bíblia vai fazer essa distinção daqueles que são gerados por Deus, né? No sentido de Adão ali, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e para no sentido ali que Adão não tinha pecado original, mas agora em Gênesis 3,5, após em Gênesis 3,6 o homem cair no pecado, né? Assim, trazendo para si essa mancha, sendo expulso do paraíso, agora Adão gera um homem um filho segundo a sua imagem e semelhança. A partir daí começa a hereditariedade do pecado original. Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Expressão clara da transmissão do pecado original desde a concepção. Davi reconhece a sua natureza pecaminosa desde o ventre. Romanos 5,12, tão conhecido, né? Portanto, assim como por um homem veio o pecado, entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Texto central da doutrina do pecado original. Adão como cabeça da humanidade, cujo pecado trouxe a morte e condenação a todos. Romanos 3,23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Reforça que todos os seres humanos são atingidos pelo pecado por natureza e por atos pessoais. Natureza por causa da queda, e por atos pessoais aqueles pecados que eu pratico. Romanos 5,18. Portanto, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a graça. Pois, como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Contraste entre Adão, pecado, e Cristo, redenção. O pecado original é transmitido a todos os seres humanos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 a 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos serão vivificados. Enfatiza a solidariedade da humanidade com Adão. Em Adão todos morrem, o que implica o pecado herdado. E para finalizar, Efésios capítulo 2, versículo 5. Entre os quais todos nós também andávamos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais também. Expressão clara da culpa e da inclinação universal ao pecado desde o nascimento, ou seja, por natureza.
Então, pecado original, ele está embasado nas Escrituras, o qual refere que todos os homens nascidos de mulher, todos os homens que veio ao mundo, eles estão debaixo do pecado original. E não tem quem nasça sem que, neste mundo, sem que venha através do pecado original, exceto uma exceção, Cristo, porque o seu nascimento ele é totalmente em um ato de singular e particular ação divina no ato. Cristo não veio de concepção natural, mas todos quanto veio de concepção natural, estes estão debaixo do pecado original. Ok, deixa eu botar o tempo na telinha aqui, vai ficar melhor. O Tommy Jean tem 5 minutos para réplica. Tommy Jean, pode ficar à vontade. Bom, Só um eu minutinho, gosto de ser bem objetivo. só um minutinho. Esse cronograma aí era 4 minutos. Era 4 minutos. Só um minutinho. Corrige aí. Você passou para nós, então. O que eu mandei para você é 4 minutos de réplica e 2 minutos de tréplica. São 6 minutos. 1 minuto para a pergunta, 6 minutos para a resposta. Você entendeu? 4 minutos para a réplica e 2 minutos para a tréplica. Assim estava. Desculpa por interromper, viu? Deixa eu ver aqui. Tommy Jean, você quer fazer do jeito que ele falou? Ou como é que faz? Não, tanto faz, Arena. Na verdade, eu só queria concluir a linha de pensamento, porque para mim é indiferente o tempo ou não. Tá, então, deixa eu só corrigir aqui. 4 minutos para réplica e 2 para tréplica, é isso? Bom, primeiramente, eu não entendi o que o senhor Tom quis falar, porque ninguém nega o pecado original. Na verdade, a minha pergunta foi, segundo a filosofia cristã, o que seria o pecado original? Bom, o pecado original é uma mancha e uma ruptura na presença de Deus, no sentido eu estar na presença de Deus. É uma ruptura entre a minha amizade com o Senhor, né? Ou seja, estamos totalmente separados. Agora, eu havia perguntado aonde que o pecado original se aplica à Virgem Maria. Veja, o pecado original, né, é a mancha que faz com que eu cometa outros pecados, não é? Na Bíblia, nós percebemos, por exemplo, a Bíblia ela não esconde o pecado de ninguém, né? Você vê, por exemplo, que os apóstolos tiveram seus passados e a Bíblia relata os passados deles em relação aos pecados que eles cometeram. Mas qual foi o pecado que a Virgem Maria cometeu? E segundo a filosofia cristã, há uma ruptura entre eu e Deus através desse pecado original. Se de fato houvesse essa ruptura em relação à Virgem Maria, então como que Cristo, sendo Deus, decidiu então de fato nascer de uma pecadora? Qual foi o sentido disso? Ou seja, Jesus e o pecado, eles se misturam? É isso que eu gostaria de mencionar aqui, não é? Então, na verdade, a própria Escritura ela sustenta o dogma da Imaculada Conceição, porque Jesus e o pecado não combinam, certo? Então, se de fato a Virgem Maria possuía pecado, não há nenhum sentido teológico para que Cristo decida então nascer dela. Lembrando que Cristo é o próprio Deus. Então nós podemos entender teologicamente que Deus criou a sua mãe para encarnar. Se ele cria a sua mãe para encarnar, de que maneira ele iria criá-la? Com o pecado? É só isso. Dois minutos, seu Tom.
Então vejamos, né? Aí ele vem com essa pergunta. Porque eu estou mostrando logo a questão do pecado original abranger toda a humanidade, né? Porque é o que a Bíblia nos ensina, o que as Escrituras traz sobre isso. Não é sobre o cronograma do debate, não, nem precisa falar isso. Mas eu tenho aqui como mostrar que eu mandei para você do jeito que está, né? Então vejamos, a questão do pecado original passar a todos os homens mostra claramente que Cristo, ele é o único que veio ao mundo sem pecar, ou melhor, trazer o pecado, a origem do pecado, a mancha do pecado, e viveu na prática sem cometer algum pecado. Isso é de suma importância para destacar as coisas, né? Porque a doutrina da Imaculada Conceição diz que Maria, ela nasce de Santa Ana, né? E nascendo de Santa Ana é um nascimento natural, digamos assim, um nascimento natural. Se é um nascimento natural, lógico que, por ela ser da tribo de Levi, por ela estar dentro da linhagem, nesse sentido, ela também se engloba no pecado original. Outra coisa que nos chama a atenção é quando diz que Maria foi preservada do pecado na sua concepção, ou quando a sua mãe ela ali engravidou, vai dar à luz. Eles gostam de trazer isso. Eu gostaria que trouxesse o texto, né, e o verbo nesse texto em que indica gramaticalmente que Maria ela foi preservada do pecado original dentro ou ali no início em que ela passou a viver, né? Porque se levar lá para Gênesis 3,15 é pura tipologia bíblica e piora as coisas, né? Porque se levar para Gênesis 3,15, vamos ter ali algo muito sério. Ali é a condenação do homem após o pecado. Então, se ali é uma figura tipológica de Maria, com certeza ela herda o pecado original, né? Mesmo passando pelo nascimento, porque o salmista disse, né, que ele nasceu em pecado, e em pecado concebeu a minha mãe. A não ser que Maria seja a única em que teve o mesmo nascimento que Cristo teve. Então aí temos uma deusa. Mas eu quero esse verbo, né, gramaticalmente, e eu quero também, né, que esse verbo aponte para qual foi o ponto em que Maria ela nasceu, sem o pecado original, né? Deixa eu ver aqui meu tempo, eu não estou conseguindo ver. Ô, seu Tom, você não acha melhor deixar como a gente estava antes aí? 3 minutos de tréplica ali? Que aí o cara consegue formular se não você quer continuar assim, porque passou. Eu deixei para você acabar a sua argumentação. Porque eu não vi o relógio, né? Não vi a marcação. Tá em cima aqui, ó. Quando você em cima da sua tela. Não tá aparecendo aí? Tá aparecendo? Não. Não? Tá, vamos tentar fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui só para ver se você vê, porque eu não sei se aparece aí para você. Só para ver aí. Ele aparece aí? Reloginho? Apareceu agora, apareceu agora. Apareceu? Tá, beleza. Agora nós vamos pro segundo combo aí, pessoal. Já peço aí que vão seguindo a página, tá? Vamos seguindo o Talmidim aí, ó, quem é cristão católico segue o Talmidim, quem é cristão evangélico gosta da página do Senhor Tom aí, sigam eles dois, né? E a gente vai para... Deixa o like, marreta o like, compartilha, comenta aí, tá? Sua opinião é muito importante, o que você tá achando do debate. E a gente agora vai para a segunda rodada. A segunda rodada vai começar com a pergunta, agora é o senhor Tom que vai começar com a pergunta, ele vai ter 1 minuto para fazer a pergunta para o Talmidim. A gente vai colocar aqui 1 minutinho, pode ficar à vontade.
Então vamos lá, né? Talmidinho, minha pergunta é o seguinte: se Maria ela foi preservada do pecado original, né? Ela não contraiu isso em algum momento, isso aconteceu. Né? Eu quero que você me mostre aí nas Escrituras Sagradas, já que a doutrina católica ensina que as Escrituras provam a Imaculada Conceição de Maria. Prove-me dentro das Escrituras, exegeticamente, né, um texto e faça também a análise desse texto gramaticalmente com relação à Imaculada Conceição ser ensinada nas Escrituras, né? Já que se é um dogma tem que estar com base nas Escrituras e como muitos padres católicos dizem, afirmam isso. Faça uma análise do texto para mim, por gentileza, em que Maria não tem o pecado original. Vamos lá. Tem lá 6 minutos ele vai ter aqui. Para a resposta dele. Talmidinho, fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, nós temos muitas bases, mas eu quero citar duas, que é Gênesis 3,15 e Lucas, capítulo 26, Lucas 1, do 26 ao 38. Ele mencionou que seria uma tipologia, mas Gênesis 3,15 ela é sustentada pelos pais da igreja, não é? Nós temos, por exemplo, Justino Mártir, com a conversa com Trifão no capítulo 100, que vai falar que a mulher ali é a própria Virgem Maria de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Não é? A questão da interpretação é muito simples. Ele falou que ali fala do pecado original. Sim, só que Deus disse, colocarei inimizade entre ti e a mulher. Ele estava falando de quem? Para quem? Ali ele estava falando para a serpente que ludibriou Adão e Eva. Então, irei colocar inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, nós associamos teologicamente e filosoficamente o pecado original com a própria figura de Satanás. Então, se colocarei inimizade entre ti e a mulher, né, porque dela nasceria a descendência que esmagaria a cabeça, né, pisaria na cabeça de Satanás, então, de fato, ali a própria Virgem Maria, ou seja, ausenta deste pecado, certo? Em Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 38, nós temos uma palavra em grega chamada recharitomene. Diferente de todos os outros termos usados para outros personagens bíblicos, foi a única vez que algum personagem bíblico recebe este título, este adjetivo, recharitomene, que significa plena da graça. Ou seja, se de fato ela possuísse o pecado original, ela teria uma ruptura, uma mancha entre ela e Deus. E isso impediria completamente ela de ser plena. É diferente de ser cheia no grego, é plena, absoluta em graça. Não é? Então, esses textos, e junto com a tradição apostólica, como ele disse que é uma tipologia, né? Ele pode simbolizar um achismo no que eu estou falando, mas tudo isso é mencionado pelos pais da igreja. Então, eu gostaria, não sei se eu já posso fazer a pergunta, Arena. Então, nesse momento você pode responder. Aí no outro ele vai ter a réplica. Aí Tá. você vai ter a réplica, você pode fazer a pergunta depois. Tá. Então, é isso, né? A doutrina da Imaculada Conceição ela é defendida pelos pais da igreja, embora ainda o termo Imaculada Conceição ainda não existia, mas o contexto em si dos pais da igreja mencionam isso, a teologia ela evolui, não é? E em base de Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Virgem Maria é a mulher prometida ali, que da sua descendência, então, iria causar a pisadura na cabeça de Satanás, e Satanás iria, no caso, ferir o seu calcanhar, né, simbolizando aí a questão da alma afligida pela crucificação de Jesus Cristo na alma da Virgem Maria. Então, e Lucas, né, fala a palavra recharitomene,
que não é mencionada nem na Septuaginta, no grego, né, do Antigo Testamento, e muito menos em nenhum outro personagem do Novo Testamento esta palavra Recharitomene, que significa plena, absoluta, cheia completamente da graça. É isso, Arena. Show de bola. O senhor Tom vai ter agora 4 minutos para a réplica dele. Fica à vontade. Então vamos lá, né? Eu queria que ele mostrasse o verbo Recharitomene em grego, mostrando o ponto em que Maria ela recebeu essa graça. Foi no seu nascimento? Foi na sua concepção? Foi ali quando o anjo chegou até ela? Né? Não me deu essa resposta, mas eu vou pegar o que você falou como resposta. Vejamos, ele disse que o verbo ali, né? Esse verbo Recharitomene, do verbo carito, né? Que vem de caris, né? Graça, da forma que está ali no sentido de adjetivo, é uma forma adjetiva, tá colocando ali adjetivos, a citação do anjo para Maria, né? Claramente. Mas vejamos, eu tenho também, aparece Recaritosen em Efésios 1:6, né? Efésios 1:6. E ali ele nos agraciou. Olha só, no amado. Tá certo que ali a estrutura, mesmo que tenha Recaritomen, né? Recaritosen, no sentido de que Jesus nos agraciou. Mas ele, dali, da forma que está, também concede graça. Tá certo que é uma graça que não coloca o sentido de estar sempre, né? Ali no sentido de contínuo, como está no tempo do verbo lá em Lucas 1:28. Mas vejamos que temos Recaritomen. E se eu pegar aqui o léxico de analítico, o léxico analítico de William de Moose, né, na página 635, sobre a palavra carito, que é o verbo que ali está em forma de adjetivo, vai colocar o seguinte, vai colocar Efésios 1:6 da forma passiva, ser visitado com favor gratuito, né, ser objeto de uma visitação graciosa, para Lucas 1:28. Né? Aí eu pergunto, se foi agraciada, se foi ali no sentido de, mesmo que não tenha a palavra pleris, né? Como aparece lá em Atos 6:8, para a questão de Estevão, que ali temos a palavra pleris, caritos, no sentido de ser cheio da graça. Se for nesse sentido, Estevão também foi cheio. Mas como estamos tratando ali de Maria, vejamos que, né, o verbo não abrange totalmente, ou mostra totalmente, aonde foi que Maria recebeu essa Imaculada Conceição. Se ele não mostra, então eu me calo, né? A menção ao pecado original não aparece no contexto imediato. Não temos expressão clara de preservação total do pecado. O verbo mostra a graça, mas não especifica a preservação do pecado. A indicação do momento da graça, da concepção, né, que segundo os católicos, o verbo está no perfeito, mas não define o início exato da graça. Olha só, comparação explícita com Eva ou Cristo, só possível por tipologia, não pela gramática. E a confirmação da ausência de todo pecado, o verbo implica santidade, mas não define impecabilidade. Então, vejamos, sobra para você essas argumentações que o verbo que você disse não traz para o texto. Bom, em primeiro lugar, acredito que, com todo respeito, Sr. Tom, o senhor faltou às aulas de teologia,
Porque não existe só um tipo de graça. Nós temos a graça santificante, a graça atual, a graça preveniente, a graça cooperante e a graça sacramental. A maneira em que o anjo se direciona à Virgem Maria, você pode fazer o malabarismo que você quiser. Inclusive, você pode pesquisar. Não existe nenhum termo usado da mesma maneira que foi usada para a Virgem Maria. Não existe. O termo Recharitomene significa plena da graça. Uma pessoa com o pecado original, ele pode ser cheio, mas não pleno. Você pode usar, por exemplo, a passagem de Estevão, você pode usar, por exemplo, a passagem do apóstolo Paulo, não é o mesmo termo. Na verdade, isso é um problema linguístico da sua parte, você que entende grego, né? Ou pelo menos aparenta entender. Né? Agora, se de fato a Virgem Maria não foi preservada do pecado original, então de que maneira você me explica Jesus sendo Deus, criando a sua mãe de uma forma pecadora para nascer? É esse o ponto principal, não é? Em Gênesis 3,15, ali, usando a exegese do texto, é muito simples entender. Por que os pais da igreja usaram este versículo para de fato dizer sobre a Virgem Maria? Porque de fato a Virgem Maria, segundo os pais da igreja, é a nova Eva. Se Eva foi concebida sem o pecado original e deu início à perdição, e a Virgem Maria, então, seria a nova Eva para dar início à redenção, se ela possuía pecado, a obra da criação é infinitamente maior do que a obra da redenção. Vamos lá, galera. Então, a gente acabou a primeira rodada, né? Agora a gente vai para a segunda rodada, onde vai ter a pergunta do Talmidim, a resposta do Sr. Tom, a réplica, tréplica, depois a pergunta do Sr. Tom, a resposta assim vai. Então vamos para o primeiro ponto. Falta a minha tréplica. Mas... Eu fiz a pergunta, ele responde, não é isso? Falta a minha tréplica. Ah, é sua tréplica agora? Ah, isso, tá. isso. Não, então eu peço perdão aqui. Tranquilo. O Talmidim, você teria mais 2 minutos, eu coloquei 2 minutos para você. Foi isso? Coloquei só 2, né? Você teria mais 2 minutos para a sua réplica, e aí o senhor Tom tem a tréplica dele, é isso aí, né? Agora sim é o segundo combo da primeira rodada, né? Aí, Sim. peço desculpa aqui que o moderador se atrapalhou aqui. Pode concluir aí, então, Talmidim. Então, nós temos Santo Irineu de Leão, né, que nas suas obras contra as heresias, no livro 3, no capítulo 22, que ele menciona a nova Eva imputando a Virgem Maria. Então, na verdade, nós temos fontes de tradição apostólica e também a fonte bíblica, porque nenhum contradiz um ao outro, nós estamos falando de teologia. Então, se de fato Eva foi criada sem o pecado original e mesmo assim disse sim para a perdição, para o pecado, então se de fato a Virgem Maria, que é simbolizada pela nova Eva, segundo os pais da igreja, os pais apostólicos, né? Então, se ela possuísse pecado, então a obra da redenção seria menor do que a obra da criação. Ponto. Nós acreditamos que a Virgem Maria não possuía o pecado. Segundo, se ela é a nova Eva, então de fato ela foi criada da mesma forma no sentido moral, né, que Eva. Ponto. Se de fato a Virgem Maria possuía o pecado original, então de fato nós temos um problema teológico aqui. Porque se Cristo, que é Deus, e através da união hipostática as naturezas não podem ser separadas, então nós entendemos que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus, né, do Novo, então nós temos um problema em relação ao nascimento. Não é?
se ele cria sua mãe, ele não poderia ter criado de uma forma pecaminosa, porque não teria nenhum sentido, nem teológico e nem espiritual em cima disso. Na verdade, a própria Escritura negaria isso, porque Cristo e o pecado não se juntam. Aí, pode ficar à vontade, senhor. Então vejamos, né? Ele correu do verbo, né? Correu do verbo. Eu queria que ele me mostrasse onde é que o verbo diz que ali Maria recebeu a graça, em qual momento, né? Porque daí a gente tem, isso é de suma importância, que o verbo diga isso, né? Ele, né? Mas vejamos, olha o que Justino diz aqui, no seu diálogo com Trifão. Agora nós sabemos que ele não vai para o rio, porque ele precisa do batismo ou da descida do Espírito como uma pomba. Assim como ele se submeteu a nascer e ser crucificado, não porque ele precisa de tais coisas, mas por causa da raça humana, que desde Adão caiu sob o poder da morte, da astúcia da serpente, e cada um dos quais tem cometido transgressões pessoais. Para Justino Marte, confirma que o pecado de Adão não excluiu ninguém, e Maria não está nessa exceção. Ainda, né? Deixa eu citar aqui mais uma de Justino, rapidamente, né? Justino Marte, em suas obras, aqui Diálogo com Trifão, página 95, diz o seguinte: toda a raça humana encontra-se sob a maldição. Que maldição é essa de toda a raça humana, né? Em outra parte aqui, porque a citação é longa e eu não tenho esse tempo todo, ele diz o seguinte aqui, se o Pai de todos desejou que seu Cristo tomasse sobre si a maldição de toda a família humana, né? Maldição de toda a família humana? Peraí, o Pai de todos diz que o Cristo teria herdado assim no sentido de que ele viria de uma pessoa que estava com essa falta? Peraí, maldição, né? E olha o finalzinho da citação. E que nenhum de vós diga, se seu pai quis que ele sofresse isso para que, por suas pisaduras, a raça humana pudesse ser curada, não fizemos nada de errado? Opa, querido, olha o que ele está dizendo aqui, que toda a raça humana, filho, vem na decadência do pecado original. Maria está no meio, Maria está no meio. Agora é o seguinte, agora a gente vai pro... Agora sim, né? A gente vai pro próxima rodada. E é o Talmidim que volta perguntando agora, né? É isso? É o Talmidim que faz a pergunta, né? Talmidim. Então, segue-se então, galera. Pedir para deixar o like aí, marreta o like, compartilha a live que tá muito boa. Começou agora o debate, tá pegando fogo. Primeira rodada, agora nós vamos iniciar a segunda rodada agora. O Talmidim vai fazer a pergunta dele. Eu vou colocar um minuto aqui, Talmidim, você, quando começar aí, você pode ficar à vontade, tá? Deixa eu botar um minutinho, pode ficar à vontade. Bom, com todo respeito, o senhor entende de patrística como eu entendo de cozinhar. Absolutamente nada. Né? Mas a minha dúvida é, rapidinho, em uma das tipologias da Virgem Maria, Orígenes, ele trata, né, na obra Contra Celso, que a Virgem Maria ela seria o tabernáculo. Eu gostaria de perguntar ao senhor Tom, por que os pais da igreja, eles tratavam a Virgem Maria como, na tipologia do tabernáculo, se de fato ela possuísse o pecado original? A minha dúvida em si é, o que continha dentro do tabernáculo que poderia simbolizar um pecado? Era só isso. Então vejamos, né? Você pode recuperar o meu tempo que eu não vi aqui?
Mudou a Claro, tela meu assim pra mim, querido. eu pensei que tinha caído da. Eu pensei que eu tinha caído da live. Deixa eu botar aqui seu tempo. Aí, vou botar. Ok. Então vejamos, né? Olha a pergunta dele, o que tinha dentro do tabernáculo, ou melhor, dentro ali. Pode ser, dentro do tabernáculo que ali poderia trazer pecado, já que a origem disse que é, Maria era o tabernáculo, né, de Cristo. Olha o que a origem diz aqui na sua página, aqui, ó, na sua homilia 8 sobre Levítico. Homilia 8 sobre Levítico. Mas se você quiser ouvir o que os outros santos também pensam sobre aquele nascimento na carne, ouça Davi dizendo: fui concebido em iniquidades, e com pecado minha mãe me deu a luz. Mostrando que qualquer alma que nasce na carne é poluída pela impureza da iniquidade e do pecado. E que, portanto, é dito que mencionamos acima, que ninguém está limpo de impurezas, nem mesmo de sua vida, nem mesmo se sua vida for de um dia. Segundo a origem, não importa o tempo de vida. Quem vem ao mundo já vem em pecado. Quer mais? Orígenes. Olha lá. Orígenes de Alexandria, homilia 17, sobre Lucas. Olha o que ele diz aqui. Porque pensamos que a mãe do Senhor estava imune ao escândalo, quando os próprios apóstolos estavam escandalizados? Se ela não sofreu escândalo na paixão do Senhor, então Jesus não morreu por seus pecados. Opa! Olha só o que a origem está dizendo aqui. Mas se todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas são justificados por sua graça e redimidos. Então Maria também estava escandalizada na época. Peraí, origem, está dizendo que Maria tem pecado? Mas o tabernáculo, como é que fica? É falta de poder de Deus tirar o puro do impuro? Que é isso, né? Olha o que a origem está dizendo aqui. Quer mais origem? Temos mais origem. Olha só, a enciclopédia aqui católica sobre Immaculate Conception, Orígenes, embora atribuísse a Maria grandes prerrogativas espirituais, pensava que na época da sua paixão de Cristo, a espada da descrença perfurava a alma de Maria, que ela foi atingida pelo punhal da dúvida e que por seus pecados também morreu Cristo, ou Cristo também morreu. Ou seja, se Cristo morreu pelos pecados de Maria, então ela não era imaculada. Isso aqui é só o que eu tenho. Tenho umas coisas para citar aqui sobre os patrísticos, mas vamos encerrar por aqui, né? Então vejamos aqui. A questão da tipologia, colocando ali Maria como o tabernáculo e trazendo Maria para a questão de Gênesis 3,15, a mulher de Gênesis 3,15, meu filho, ela carrega o pecado original. Do contrário, você tem que retirar essa tipologia. Porque Gênesis 3,15 é a condenação através do pecado para aqueles que desobedeceram a Deus no Éden. Então, como é que você coloca ali? Porém, inimizade entre o diabo, a antiga serpente, e a mulher. Porém, inimizade é o quê? É obra de quê? É da carne ou não? Opa, se é obra da carne, vem fruto de quê? Pecado, né? Pecado original, filho. E você pode ver que é Deus sentenciando ali o inimigo. Através da mulher, sim, porque Maria descende da tribo de Levi. E patrísticos, que eu já citei aqui, diz que Maria diz o seguinte, que pela concepção, quem vem ao mundo vem debaixo de pecado. Patrístico, que eu citei aqui, também disse que todos estão encerrados debaixo do pecado desde Adão. Fica complicado você defender que Maria, descendente da tribo de Levi, não tem pecado original, né? E eu até agora estou esperando onde é que o verbo, que tanto usado, ele mostra aonde foi que Maria recebeu essa graça divina, né? Essa graça cheia da graça, ela foi plena da graça. Porque já é uma contradição. Se ela foi cheia da graça, em algum momento aconteceu. E para ela ser cheia, porque ela não tinha
é essa essência de ser cheia, né? Como a Vulgata Latina coloca lá, gratia plena, né? Mas vejamos algo interessante. Romanos capítulo número 3, 23, diz o seguinte, que, deixa eu ver aqui, pois todos pecaram e carecem da graça, da glória de Deus, né? Olha lá, eu poderia citar aqui o texto, a estrutura toda em grego, mas eu vou pegar aqui só apenas o verbo aqui, cadê? Pantas, né? Verbo pantas, mas aqui está na forma pantes, né? Adjetivo, pronome substantivado, né? Que é o sujeito do verbo, refere-se a todos os seres humanos. Maria era humana ou não? Se o pecado aqui pegou todos, o verbo, a palavra aqui do adjetivo é pantes, é todos os seres humanos. Não aqui exceto seu ninguém. Em primeiro lugar, senhor Tom, quando o senhor for usar a patrística, o senhor tem que se certificar de que o senhor não se autorrefuta, né? É uma coisa básica. Porque se Cristo nasceu da Virgem Maria sendo o próprio Deus e a preservou do pecado original, ela não deixa de ser salva. Ela não deixa de ser salva. Vou repetir aqui porque tinha barulho. Mesmo Cristo nascendo da Virgem Maria, sendo Deus, e a preservou do pecado original na sua concepção, não é? Na concepção da Virgem Maria, ele não deixa de salvá-la. Ponto. Falta teologia para a sua vida, não é? Vou repetir aqui. Cristo nasceu da Virgem Maria, Cristo sendo Deus, preservou-la do pecado original. Se preservou do pecado original, ela não deixou de ser salva, porque não foi por mérito dela que a salvação ocorreu. Ponto. É uma coisa básica. É uma coisa básica. Mas o Senhor não me respondeu a respeito do tabernáculo. Por que que os pais da igreja usam a tipologia de que a Virgem Maria é o tabernáculo, se dentro do tabernáculo não possuía absolutamente nada que indicasse pecado? Muito pelo contrário. Quando o sacerdote entrava no templo, isso é pura tradição, os sacerdotes entravam com um sino, porque se eles entrassem indignamente, eles eram puxados, fulminados pela glória de Deus. E por que que eles fazem essa tipologia com a Virgem Maria? Porque Jesus é a pedra dos 10 mandamentos, é o maná que desceu do deserto, porque ele mesmo se intitula, eu sou o maná que desceu do céu, né? Ele é a vara de Arão, porque ele é o grande sumo sacerdote. Então, por que que os pais da igreja iriam usar a tipologia do tabernáculo? Dentro do tabernáculo, senhor Tom, poderia entrar pecado? Dentro do tabernáculo, onde possuía a arca da aliança, não é? Contendo exatamente o que eu lhe falei, a vara de Arão, a tábua dos 10 mandamentos e o maná que desceu no deserto, as pessoas poderiam entrar em pecado lá dentro? E por que que os pais da igreja usam a tipologia do tabernáculo em relação à Virgem Maria? Já que o senhor entende tanto dos pais da igreja. E na verdade, isso que você citou não determina absolutamente nada. Porque a Virgem Maria, ela não foi salva por mérito. Ela recebeu a graça de ser preservada do pecado original pelo propósito de gerar o Salvador. Na verdade, todas as perguntas que eu lhe perguntei aqui, o senhor não respondeu nenhuma. Lhe perguntei sobre a filosofia segundo a teologia, a filosofia da teologia, na verdade, em relação ao pecado original, o senhor não me respondeu. O senhor usou um termo básico para se referir ao pecado original. E lhe perguntei sobre o tabernáculo, o senhor não me respondeu. Então, assim, eu gostaria que o senhor parasse de malabarismo mental, né, em relação às escrituras e o senhor me respondesse. Não é? O que que continha dentro do tabernáculo e qual eram as exigências de Deus em relação ao tabernáculo para ter a presença de Deus? E espero que o senhor não fuja da pergunta. Deixa eu
Espera aqui. Vou recuperar o seu tempo aqui, colocar 2 minutinhos, tá, senhor Tom? Aí você liga o microfone aí. Pode ligar o microfone que eu coloco. Só confirma, agora seria a minha tréplica ou réplica? É sua tréplica. Eu vou colocar Ok. essa aqui, tá? Pode ficar à vontade. Dizem que eu faço malabarismo, mas vejamos quem fez. Disse que Maria foi salva pelos méritos de Cristo. Mas agora há pouco ele acabou de dizer que Maria não foi salva pelos méritos de Cristo. Foi salva ou não foi? Você disse aqui com todas as palavras. Não seja imoral. Não seja imoral. Eu não falei isso. Vamos ser honestos. Eu não falei que ela não foi salva. Não, pera lá. Temos que ser honestos, Arena. Né? Eu não menti em relação a ele em nenhum momento. Em que período da minha fala eu falei que ela não foi salva pela graça de Cristo? Irmão, galera, vai ficar assim, ó. Eu vou colocar 2 minutos a mais pro senhor Tom, tá? Devido à interrupção do Talmidim. Aí ele vai ficar com 4 para fazer a tréplica dele. Deixa eu colocar aqui. Essa interrupção ela é para a próxima. Só a de homem que é na mesma fala. Não, você vai falar agora os 4 minutos aí, que pela interrupção aí você fala 4, tá bom? Nada disso, regra é regra. É no próximo bloco. Isso aí não foi. Não foi combinado. Olha É só. no próximo bloco. Como ele me interrompeu, é no próximo bloco. A de homem é no mesmo bloco. Então, só que aí o que acontece? Não foi pré-estabelecido isso, entendeu? Não, então, assim, por favor, Talmidinho tá aqui. A gente antes de começar a live foi esclarecido tudo isso aqui. Eu falei aqui. Interrupção é no próximo bloco. Interrupção é no próximo bloco. A de homem é no bloco. Ô, senhor Tom, ô, senhor Tom, foi tratado em ser honesto também, o senhor não cumpriu hoje. Ô, senhor Tom, ó, desculpa. Aí é irmão, sua opinião, filho. Eu posso falar uma coisa assim, só que assim, ó. Não, por favor, você é mediador do debate. Você tem que cumprir as regras do debate, tem que fazer cumprir a regra do debate. Assim Então, foi decidido. Então, por isso, eu disse, tá mudinho, ó, disse aí, Lói. Eu tinha outros canais aqui para debater. Eu vim para o seu canal para dar visibilidade também, de certo modo, e coerência a você, né, que é o único católico aqui que eu ainda tenho algum respeito e consideração. Você, nesse sentido de que, para mediar debate, então faça cumprir as regras do mas debate. assim, só uma coisa. Todo debate que eu mediei, que eu fui moderador, é assim, não é o debatedor, tanto você quanto ele, vocês têm que debater. O tempo, quem manda no tempo, quando ele vai ser, sou eu que sou juiz. Não. Aí você está bagunçando o debate. Não, eu não foi bagunçando. Estabelecido? Eu não foi achando que estabelecido? assim. O que é que a regra do debate diz? Tom. Para de chorar. Eu consigo debater com você em tempo livre, mano. Se for assim, eu não debato mais. Porque a regra Não, vamos lá. estabelecida. Ô, senhor Tom. Você concordou com a Tom, regra. vamos lá. O Arena aí, Tom. ele também concordou com a regra. Então é assim. Se não for, eu saio da live. Tá, Tom. Debate pra mim. Tá, vamos lá, Tom. Tom, deixa eu te perguntar. O senhor tem domínio no que o senhor está debatendo? Você não Tem pode domínio, falar. né? Não, vamos lá. Não terminei. Não, se o Arena não cumprir a regra, eu não vou ouvir você e não vou debater. Aqui eu sou uma pessoa de caráter. Eu sou uma pessoa de caráter. Eu vou com aquilo que eu cumpro. Tá entendendo? Então, foi estabelecido. Você aceitou porque quis. Cumpriu até o horário de chegar aqui, né? Ninguém é obrigado a aceitar nada. Ô, Arena, deixa eu só concluir aqui. A pessoa que tem domínio para debater, ela debate até em tempo livre. Tá? A pessoa que tem domínio no que está falando e tem autoridade, ela debate até no tempo livre. Tá? Podemos marcar outro chorar, debate Arena, e a gente debate tempo livre. Agora não. Peraí. Não me interrompa. Não me interrompa. Arena, mediu o debate, ninguém vai falar mais. Cumpra com a regra do debate. Ok? E acabou.
Acabou. Se fosse eu, ele teria 2 minutos na próxima fala. Tá entendendo? Ele teria no próximo bloco 2 minutos. Agora, Pode ser 1 minuto também. Atrapalhou o debate. Você não quer me dar 2 minutos na próxima fala? Cumpra o debate, cumpra a regra. Não, olha só, deixa eu só estabelecer uma coisa até para quem está assistindo. Que é o seguinte, o que foi combinado, galera, no começo, tá? Pode ficar tranquilo, Tom, que você vai falar no próximo bloco. Não se preocupe, tá? Se é esse o problema, 2 minutos agora, 2 minutos depois, você vai falar no próximo. Se quer no próximo, é no próximo. Só recapitulando para quem está assistindo aqui, ó. Quando começou o debate, galera, foi estabelecido 1 minuto para pergunta, 6 para resposta, 5 para réplica, 3 para tréplica, tá? Não, calma, deixa eu completar aqui, tá? Aí o senhor Tom falou assim, não, era 4 para réplica e 2 para tréplica. Tudo bem, aceitei, sem nenhum problema. O combinado era, se alguém interrompesse, seria 2 minutos, o ad hominem, ou falar alguma coisa contra a religião. O Talmidim interrompeu, correto? Aí ele, ciente disso, que ele iria pagar os 2 minutos. Só que em nenhum momento ninguém falou quando esses 2 minutos deveriam ser dados, né? Falou sim. Não venha mentir, querido. Não faça isso. Eu tenho consideração por você. Está gravado a live, foi estabelecido desta forma. Meu amigo. Tá gravado, meu amigo. Não vamos, a live está gravada aqui, ó. Sim. A live está gravada aqui, ó. Nenhum momento foi estabelecido, pré-estabelecido aqui, quando que esses 2 minutos, caso alguém interrompesse, eles deveriam ser aditivados no tempo do oponente debatedor. Então, como não foi estabelecido, eu decidi, por ser moderador e juiz desse debate, por lhe dar os 2 minutos agora. Entendeu? Mas, como eu falei, vou dar para você na próxima. Na próxima, já que você ameaçou sair do debate, e também você está fazendo juízo em cima do debate. Papel que cabe a mim. Assim como debater o tema cabe tanto a pessoa do Talmidim quanto a pessoa do senhor Tom, assim não cabe a mim debater, assim cabe a mim fazer juízo. Você toma meu papel e passa para a próxima. Tudo bem, vamos passar para a próxima, né? Para que o pessoal não fique triste por você sair do debate, tá? Então, assim, retomando aqui, o Talmidim, ele acabou de... O senhor Tom fez a tréplica, correto? Ele concluiu... Você concluiu esses 2 minutos aqui, senhor Tom, não? Da tréplica. Concluí não. Entenda o que foi. Eu tô aqui com o WhatsApp aberto. Olha, eu tô aqui com o WhatsApp aberto. Eu vou mostrar aqui. Não, você vai ficar feio para vocês. Você vai ter vai ficar feio para vocês. Não. Você vai ter o seguinte. Você vai falar seus 2 minutos de tréplica agora. E você tem 2 minutos para a próxima rodada. Tá correto? Então você siga falando sua tréplica aí. Olha só como vocês estão invertendo as coisas. Olha. A rolagem toda está dizendo aqui que eu estou invertendo a regra do debate. Não estou. Eu vou fazer um vídeo. Assim que acabar aqui, eu faço um vídeo e mostro qual foi as regras do debate. Qual foi as regras Arena, dá para ele o tempo certo. Dá 6 minutos para esse chorão de uma vez, cara. Dá 6 minutos para ele, eu não me importo de falar depois. Só um minuto, Arena. Só um minuto. Quem tem domínio para debater, debate até em tempo livre, Tom. Você não fala mais, tá então, usando assim, quer acrescente a regra? Não. Tu não sabe nem o que é de homem, cara. Tu não sabe nem o que é de homem. Sei sim. Aí, ó, 6 minutos pra ele aí. Estabeleça meu tempo, por gentileza. Vou estabelecer. Vai lá, 2 minutos para você fazer a sua tréplica. Então vejamos, né? Não adianta tentar trazer essas coisinhas para tentar me destabilizar aqui na live. Não vai conseguir, cara. O que eu tenho aqui é fatos, argumentos, coisa que você não tem, né? Então vejamos aqui. Eu tenho Tertuliano, filho. Tertuliano, né? Mas antes, vou voltar no tema lá. Tá gravada a live, vou fazer o corte sobre isso que você falou. Você disse que Cristo, né? Maria foi salva pelos méritos de Cristo. Só que, logo agora, no finalzinho do bloco, você disse, Maria não foi salva pelos méritos de Cristo, ou por méritos
Méritos, quer dizer que Maria não foi salva por méritos? Porque você linkou a salvação a méritos humanos? Opa, tá errado. Vou fazer esse corte com excelência. Esse eu quero, né? Então vamos lá, o que Tertuliano diz aqui sobre isso, né? Sobre a alma. Olha só o que ele diz aqui no Tratado sobre a Alma. Toda alma, então, em razão de seu nascimento, tem sua natureza em Adão, até nascer de novo em Cristo. Qual é a natureza de Adão? Além disso, é imundo o tempo todo que permanece sem essa regeneração. Peraí. E por ser impuro, é ativamente pecador e impregna até a carne por causa de sua conjunção com sua própria vergonha. Santa Ana, ela fez Maria com o quê? Foi de forma natural? Aí onde é que fica? Tertuliano, olha o que ele diz mais aqui no Ibid, capítulo 51. Assim como nenhuma alma está sem pecado, também a alma sem semente do bem. Olha só, não foi eu que disse isso. Ué, agora a gente vai para o terceiro combo da segunda rodada, galera. E já peço para deixar o like aí, compartilhar, comenta aí, o debate está muito bom. Quem vai iniciar com a pergunta de 1 minuto é o senhor Tom agora, né? Que vai fazer a pergunta para o Talmidim. Né? Vou colocar 1 minuto aqui. A sua pergunta, fica à vontade. Então vejamos, né? Se Maria ela não tinha pecados, né? Ela está no sentido de uma pessoa que tem a impecabilidade. Impecabilidade. A quem é essa prerrogativa de impecabilidade? A Deus ou aos homens? Quem é responsável por transmitir essa impecabilidade? Gostaria de ter essa resposta. Aqui eu vou resumir a pergunta. Se a impecabilidade é uma prerrogativa só de Deus, por que a Imaculada Conceição ela também se qualifica nisso? Se é algo que só pertence a Deus. É muito simples, senhor Tom, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. A santidade, o próprio Cristo disse, sede santo como o vosso Pai é santo. Então, ponto. Então, você está querendo dizer que o próprio Jesus Cristo está errado ao comparar a santidade humana com uma extensão da santidade de Deus. Quando eu falei, você notou que eu respondi todas as suas perguntas até agora, né? Mas você não me respondeu sobre o tabernáculo. E eu vou acho que é a minha réplica aqui, né? Primeiro, quando eu falei que a Virgem Maria ela não foi salva por méritos, desculpa, eu esqueci que eu tinha que mastigar para você, porque nem interpretar uma simples frase você consegue. Eu queria dizer que ela não foi salva por méritos dela própria. Qualquer pessoa com mais de 2 neurônios entendeu o que eu falei. Tá? Eu não falei que ela não foi salva por méritos de Cristo. Deus decidiu preservá-la do pecado porque assim o aprouve, não por méritos dela. Agora, você comparar a Santa Ana, o propósito da Santa Ana com o propósito da Virgem Maria, isso é colocar... desculpa, mas não querendo fazer ad hominem aqui, mas até um jumento consegue separar as duas coisas, os dois propósitos. Certo? Um propósito era normalizado e o outro propósito ela ia ser o próprio tabernáculo para habitar a própria presença de Deus ali. A não ser que você separe as duas naturezas de Cristo. Aí você seria nestoriano. Tá? Mas eu sigo lhe perguntando, meu jovem, por que os pais da igreja comparam a Virgem Maria com o tabernáculo? O que possuía dentro do tabernáculo que de fato
corrompesse o tabernáculo? Quais eram as exigências de Deus para que a presença dele habitasse nesse tabernáculo? E por que que muitas pessoas entravam no tabernáculo com a cabeça coberta? Por quê? Vamos lá. Nós temos um termo grego no Novo Testamento quando o anjo anuncia e a Virgem Maria diz o seguinte: como será isto se eu não conheço homem algum? O anjo vai dizer: a sombra de Deus irá lhe cobrir. Por que que ela é mencionada como tabernáculo? Porque nós vemos este mesmo termo esqui, este mesmo termo para sombra no tabernáculo. Em Êxodo, quando a sombra de Deus cobre o tabernáculo. Olha que engraçado, não é? Então quer dizer que a Virgem Maria, ela foi uma pessoa pecadora com o pecado original, mas teologicamente gerou uma pessoa pura, gerou o próprio Deus. Você não me respondeu a questão teologicamente de que se Deus e o pecado corroboram. Porque em Romanos vai dizer que todos pecaram e por pecar foram destituídos da glória de Deus, e como a glória de Deus decidiu habitar dentro de uma mulher pecadora. Então o apóstolo Paulo mentiu? Aí, deixa eu restabelecer o tempo dele. Ô, senhor Tom, vamos para sua réplica aí, beleza? Ok, ok. Você quer colocar os 2 minutos agora na tréplica? É agora. A minha Agora? fala agora. Então vai para 6 então, né? Isso. Ai, peraí. Então tá. Pois é, pessoal, né? Vocês viram que eu fui chamado de jumento aqui na live. Ok, não vou reclamar o ad hominem dessa fala dele, né? Comparação, isso é ad hominem. Vou deixar passar. Não é para depois dizer, tá chorando. Ok, vamos lá. Olha só o que o cara disse. A sombra de Deus o cobriria, como fez no tabernáculo. Querido, se tu usar essa analogia, tu vai cair em contradição, né? Porque o anjo ali, ele faz a separação. Também o santo que de ti há de nascer. Poderia alguém tirar o puro do impuro? Haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? É aí onde é que fica o seu malabarismo teológico. Mas vejamos o que vai dizer aqui Cipriano de Cartago. Glória, Cartago. Ano 258. Olha o que ele diz aqui no tratado 12 do livro 3, capítulo 54. Em Jó, pois quem é puro da sujeira? Ninguém. Mesmo que sua vida seja de um dia na terra. Também, no Salmo 50, eis que fui concebido em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Também na epístola de João, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Segundo Cipriano de Cartago, ninguém está limpo da sujeira do pecado, e ele não excetua Maria. Ele falou ali que porque, né, a impecabilidade, na resposta à impecabilidade, também o homem herdou isso, porque é a imagem e semelhança de Cristo. Eu acho que ele não viu aqui, né, o que o pai da igreja, deixa eu encontrar aqui, o que Tertuliano disse. Não sou eu que estou falando isso, é Tertuliano, filho. É Tertuliano, ele diz o seguinte, ó, olha lá, pois somente Deus é sem pecado. Opa! E o único homem sem pecado é Cristo, já que ele também é Deus. Tertuliano não conhecia essa ideia de Imaculada Conceição, tampouco a ensinava. Eu quero que você me mostre Tertuliano ensinando Imaculada Conceição aqui. Duvido, né? Vamos continuar aqui, que eu tenho muita coisa.
eu tenho muita coisa aqui para trazer, né? Deixa eu ver aqui o que é que eu posso trazer aqui. Olha só, Basílio Magno. Vamos lá, já que você disse que o homem, por ser imagem e semelhança de Cristo, né, ele também é isso aí, né? Então Deus conferiu a Maria isso. Olha o que Basílio Magno diz, né? No seu tratado da São Basílio Magno, terceira oração das vésperas de Pentecostes. Caso nós pecamos em algo diante de ti, seja misericordioso conosco e com os que já partiram, pois não existe ninguém sem mácula diante de ti. Diante de Deus não tem ninguém sem mácula? Mesmo que tenha um dia de vida, um dia de vida, somente tu sozinho, Jesus Cristo, nosso Deus, surgiste na terra sem pecado, e por tua causa todos nós temos fé em obter misericórdia e remissão dos pecados. Ou seja, segundo o próprio Basílio, não existe ninguém sem mácula diante de Deus. E ele não coloca Maria como imaculada. Oxente, mas já eu teria muitas citações aqui, né? Mas deixa eu ver uma aqui bem linda. Olha lá. São Jerônimo, olha o que São Jerônimo vai dizer aqui, ó. Olha o que São Jerônimo diz aqui, ó. Depois eu posso dar referência de todas as obras por causa do tempo. Olha o que ele diz aqui. E eu digo que todas as coisas são possíveis com Deus, mas que tudo o que o homem deseja não é possível a ele, especialmente um atributo que não pertence a nenhuma coisa criada. Que atributo era esse? Impecabilidade. Ou seja, segundo São Jerônimo, nenhuma criatura é sem pecado. Não sou eu, é o padre da sua igreja. E olha só o que São Jerônimo vai dizer aqui na Epístola 121 ao Diagas. Olha só o que ele diz aqui. Seguimos a autoridade das Escrituras, de que nenhum homem é sem pecado, mas que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para que ele possa ter misericórdia de todos, salvo ele somente, que não pecou, nem foi encontrado dolo em sua boca. Somente Cristo não pecou, somente Deus não tem pecado. Acabou-se a tua Imaculada Conceição aqui. Acabou-se a tua Imaculada Conceição aqui, né? Teria muitas outras citações aqui para mostrar, né? Mas vou me ater a isso, né? E já que você falou de tabernáculo, eu quero que você me diga aí se o tabernáculo ele foi construído com matéria decaída por causa do pecado ou não. Porque se dissermos que não, toda a criatura geme, toda a natureza também geme, a ponto de ser manifesto a graça. E aí, como é que fica? Bom, em primeiro lugar, usar a patrística da sua parte é tão desonesto, porque você só pega versículos que na sua cabeça vão contra a Imaculada Conceição, mas você não pega, por exemplo, quando Tertuliano fala que a Virgem Maria é a mãe da igreja. Você não pega, por exemplo, a questão de Santo Agostinho, que ele diz que assim como a Virgem Maria foi mãe de Jesus, que é o cabeça da igreja, então ela também é mãe de todos aqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo. Então, se você interpreta, por exemplo, que os pais da igreja são contra a Imaculada Conceição, o que para mim é uma desonestidade gigantesca, porque o termo Imaculada Conceição, este termo usado ainda não existia na época dos pais da igreja, mas não há nenhuma menção deles dizendo que a Virgem Maria foi concebida com pecado. Nenhuma. Porque se você traduz isso que eles falaram como toda a humanidade pecou, então você precisa entender Romanos 3, onde diz que todos pecaram e por pecar foram destituídos da glória de Deus. Isso não existe. Tá? Mas
Você não respondeu minha pergunta do tabernáculo, meu jovem. Eu quero saber do tabernáculo. O que dentro do tabernáculo possuía que poderia indiciar um pecado? Deus permitiu imagens pagãs dentro do tabernáculo? Quais eram as exigências que poderiam comprovar um pecado? E se o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus que encarnou sobre a Virgem Maria? E o que a Virgem Maria representa? Por que os pais da igreja tratam ela como tabernáculo? Show de bola, Talmidinho. Agora a gente vai pro terceira rodada, né? Primeiro combo da terceira rodada, encerrou o segundo combo da segunda rodada. E aí o Talmidinho agora ele vai fazer a pergunta